Bom, pessoal, esse vídeo é uma tentativa de comentar, então, o segundo capítulo do livro Apresentação do Brasil. Bom, em primeiro lugar, aqui vai se colocar em prática, né? Nós vamos tentar colocar em prática aquilo que eu chamei na introdução de ternura metodológica, né? O que significa isso? Significa a necessidade, né, de adotarmos o ponto de vista que é da experiência do próprio brasileiro, né? Embora isso pareça uma coisa simples de fazer, nem sempre isso acontece, né? Vocês vão ver que isso implica alguns desafios. Por quê? Porque nós temos um padrão, digamos assim, de crítica intelectual à maneira de ser dos brasileiros, que em geral desconsidera aquilo que é o conteúdo mesmo dessa experiência, né? Então, por exemplo, é muito comum você encontrar discursos cuja ocupação principal é dizer que nós não somos como deveríamos ser, né? Então, isso se parte nesse tipo de discurso de um critério estabelecido, né? Se vocês notarem, por exemplo, todos os governos no Brasil, né, e na América Latina em geral, né, eles também levam em consideração esse tipo de discurso. Por quê? Todos os projetos de governo são projetos para desenvolver o país. Olha, desenvolvimento é um termo que se tornou corrente desde a modernidade europeia. Ou seja, na verdade, o esforço contínuo é para que nós nos aproximemos o máximo possível dos padrões europeus, daquilo que nós chamamos de desenvolvimento ou de civilização, chame como você quiser. Então, as ações em geral são nesse sentido. Veja daí que a nossa missão de exercer essa ternura metodológica não é tão simples. Por quê? Porque se trata de adotar um ponto de vista que é a do brasileiro sobre si mesmo, e não esse tradicional do europeu sobre nós, né? E aí há uma dificuldade adicional, né, que eu quero ressaltar, que é uma dificuldade ligada à nossa própria formação. Por exemplo, eu sou um filósofo, já me referi a isso, mas eu acho que vale a pena ressaltar. Sou um filósofo, minha formação é a história da filosofia ocidental, portanto, meus parâmetros de avaliação com os quais eu lido diariamente são ocidentais, né? Então, a tendência a adotar o padrão ocidental, né, crítico é quase inevitável, né? É como o ar que eu respiro, né? Então, veja aí o desafio que é adotar na prática essa tal de ternura metodológica, né? Adotar o ponto de vista interior ao mundo do brasileiro. Bom, esse certamente é o capítulo, talvez o capítulo mais importante do livro e aquele que demanda mais atenção para ser devidamente compreendido, né? Basicamente, a tese aí, né, é de que o brasileiro ele não se subordina, né? Se nós tomarmos como referência, né, como critério comparativo, a experiência do sujeito moderno, né, a gente vai ver o seguinte: o sujeito é fundamentalmente um indivíduo que se subordina a algum tipo de valor. Ou seja, há uma cisão interna dentro do sujeito, ele reconhece que ele, em primeiro lugar, não é como deveria ser, então ele reconhece uma carência inicial e, digamos assim, isso engatilha, né, isso dá energia para um processo de autoaperfeiçoamento. Tudo isso está ligado à noção de subjetividade, à capacidade do indivíduo de se subordinar a um determinado valor, né? Então eu olho a minha vida, vejo que falta a ela algo que ela não tem. Portanto, há um sentido no processo de autoaperfeiçoamento, né? Quando eu digo que o brasileiro não se subordina, isso cria uma série de consequências. Por exemplo, né, um autor que eu cito nesse segundo capítulo, Silvio Romero, fala dos improgressivos, nos escreve como improgressivos. A descrição é correta, embora a perspectiva dele seja crítica, né? Ele está criticando o brasileiro por isso. Nós somos improgressivos por quê? Nós somos improgressivos porque não nos subordinamos a um valor superior. Veja bem a dimensão que isso possui, né? Não nos subordinando a valores superiores significa que não há, de fato, nenhum processo de aperfeiçoamento pessoal em curso, né? Bom, isso significa que nós não postulamos um futuro melhor do que o nosso presente. Por quê? Porque o nosso presente já é como deveria ser. Então nós vivemos nesse estado, digamos assim, que nós podemos descrever como paradisíaco, não em função da beleza tropical do país, não, por causa da nossa mentalidade. A nossa mentalidade diz mais ou menos o seguinte: o mundo é como deveria ser. Bom, então por que transformá-lo?
Por que o empenho político, né, em melhorar algo que você julga que já é como deveria ser? Né? Você pode me dizer, olha, mas nós sabemos, né, que o Brasil é um país com sérios problemas. Né? Que problemas são esses? Bom, problema de miséria, problema de, né, a fome diminuiu, mas há problemas de falta de educação. Né? Bom, esses são problemas detectados de uma perspectiva europeia sobre nós. Né? Imagine o seguinte, faz sentido defender que há problemas que permanecem num país por 500 anos sem que ele tenha sido resolvido? Não? Há sentido em defender isso? 500 anos de história e o problema não foi resolvido, por quê? Porque a mentalidade desse país não identifica aí problema, né? Ou seja, não mobiliza energia para sanar essa situação. Por quê? Porque não vê nessa situação um problema. Né? Eu passei por essa experiência, né? Vivi em algumas cidades do interior do Brasil e era muito curioso. Né? Eu trabalhei instalando universidades pelo interior do Brasil e uma das experiências mais fascinantes foi um discurso dos meus alunos dizendo o seguinte, agora que os professores que vieram de fora chegaram, que falam tanto na questão do saneamento básico, na falta de saneamento básico na nossa cidade, nós começamos a perceber que isso é um problema. Ou seja, pessoal, nessa cidade, né, corria esgoto a céu aberto. E as pessoas que nasceram ali, que viveram ali o tempo todo, não percebiam nisso um problema. Por quê? Porque não era dotado de um critério, que é o critério que nós levamos para lá, né, de que esgoto a céu aberto é um problema. Isso é uma condição natural da vida. Então você nota que a mentalidade do brasileiro, né, estou dando um exemplo real, isso aconteceu de fato, né, para chamar a atenção de vocês para esse estado paradisíaco, que não significa, do nosso ponto de vista externo, que não haja problemas, mas que significa que, do ponto de vista da mentalidade interna do brasileiro, não há aí um problema. O único motivo pelo qual, né, o que nós designamos como miséria ou pobreza no Brasil não se resolveu é porque o brasileiro não vê aí um problema, né? Não tensiona o seu presente, né, notando aí uma carência. Bom, você vai dizer, nossa, mas o brasileiro é irracional. Por que ele faz isso? Não, isso tem uma lógica. E aí entra justamente o esforço para compreender a totalidade dessa mentalidade. Qual é a lógica aí? Olha, não se subordinando a nenhum princípio superior, eu não preciso reconhecer que a minha experiência de vida, a minha existência, carece de alguma coisa. Portanto, eu estou numa situação absolutamente confortável. Porque na prática isso significa dizer, o mundo em que eu vivo, tal como eu experimento, é perfeito. Eu vivo no paraíso. Né? A minha experiência cotidiana não é de uma necessidade que se impõe a mim. Claro, eu preciso resolver problemas básicos, né, de alimentação, de sono, de sobrevivência. Mas isso não exerce uma força, digamos assim, civilizatória constante ao longo do tempo. Isso exibe a sua força momentaneamente, mas ela não marca a minha existência. De tal maneira que eu não me preocupo com o futuro, porque não há futuro. O que você tem é uma grande mentalidade, uma mentalidade que exercida ou experimentada dentro da concepção de que o tempo não passa, de que é eterno, né? As coisas, né? Há uma sensação de perfeição enorme, daí o nosso grande apego à festa, porque o que é uma festa? É um local em que as pessoas se comportam de maneira comemorativa. Por que você comemora? Porque as coisas são como deveriam ser, né? Esse espírito festivo, mesmo naquilo que nós consideramos uma situação adversa de pobreza, esse espírito festivo diz respeito a esse reconhecimento de que tudo é como deveria ser. Portanto, não nos cabe, por exemplo, mobilizar nossa energia para uma transformação do mundo ou para a nossa transformação. Nos cabe apenas comemorar aquilo que nós já somos. Né? Então, veja, isso compõe uma mentalidade que é absolutamente, digamos assim, defensiva em função, por exemplo, do autoaprimoramento, das ideias de melhoria, ou até, a gente vai ver durante este curso, até uma certa aversão à história. Por quê? Porque o autoaperfeiçoamento, né, isso que caracteriza a modernidade e o mundo europeu, ele exige um reconhecimento inicial da carência na qual vive o ser humano. Porque um processo de aprimoramento só faz sentido se nós antes reconhecermos o nosso estado de carência, né? Que nos falta alguma coisa. Bom, falta alguma coisa ao mundo, daí nós nos empenhamos em resolver.
né? Apenas nesse sentido, apenas nessa condição faz sentido um processo de autoaperfeiçoamento. Mas se ao contrário você entende que o mundo é tal como deveria ser, por que a necessidade do movimento? Não há necessidade para o movimento, né? Então, se você olha para a história do Brasil, apenas para ilustrar essa ideia, você vê, por exemplo, a situação política que nós vivemos, né? Ele é muito parecida com a situação do golpe militar que antecedeu o golpe militar de 1964. A única diferença é que os militares hoje não têm interesse em deslanchar um golpe militar. Mas a situação política, de fragmentação, de falta absoluta de qualquer critério efetivamente republicano do bem público, na gestão do bem público, ela é a mesma, né? Uma desorganização do sistema político total, né? Tudo leva na direção de um gesto de força para resolver o problema. Espero que não venha, né? Só para manifestar minha intenção, não é isso. Eu só estou chamando a atenção para o fato de que as situações são muito semelhantes. Por quê? Porque efetivamente não se estabelece no Brasil um processo histórico de soluções continuadas de um determinado problema. Por quê? Porque o problema não é reconhecido, né? Se o problema não é reconhecido, e não é reconhecido porque ele implicaria um rebaixamento na nossa própria autoimagem, significaria passar a viver num mundo em que as pessoas têm defeito, né? E não é o nosso caso, porque para nós, né, nós preferimos simplesmente comemorar o nosso estado atual do que nos empenhar na melhoria. Não há empenho na melhoria, e essa é a questão fundamental da compreensão interna da mentalidade brasileira. Não há esforço para a melhoria, não há esforço constante para a melhoria da nossa situação, porque não há problemas a serem resolvidos. Tudo é como deveria ser. É dentro dessa mentalidade, somos o que deveríamos ser, que a gente pode explicar uma série de ações particulares no Brasil. A gente vai ver em outros capítulos, por exemplo, com relação à educação, com relação à religião, o impacto que essa ideia inicial tem sobre a nossa concepção tradicional do que é o Brasil. Agora, note o seguinte, né? Isso contraria frontalmente digamos assim, a grande maioria das interpretações intelectuais sobre o Brasil. Por quê? Porque elas são interpretações europeias, né? Porque a formação dos seus intérpretes são formações europeias. Então não há como fugir disso, senão através de um esforço enorme para adotar o ponto de vista interno, a mentalidade do brasileiro, né? Então nós vamos, né, na sequência do curso, explorar várias implicações dessa ideia de que o brasileiro é um ser que se crê perfeito, né? Não se crê de maneira consciente ou explícita, né? Ele reage a uma situação que para ele é natural, né? Ser assim é tudo que se pode ser, né? Você vê em relações de trabalho, né, essa mesma disposição de que não há elementos externos que nos constranjam a agir de determinada maneira. Não há sentido no esforço contínuo para superar necessidades ou defeitos. Por quê? Porque não há necessidades definitivas, não há defeitos efetivamente sendo experimentados pelas pessoas, né? Então a situação, sim, é uma situação que só pode ser explicada baseada na ideia de perfeição. Repito, não que as pessoas, né, digam, olha, eu sou perfeito. Não, as pessoas vivem, isso que é relevante aqui. Não é que as pessoas têm uma noção consciente, né, do que são. Elas vivem espelhando, né, o significado da perfeição ontológica, eu digo no texto. Por que perfeição ontológica? Porque elas se creem pessoas perfeitas, né? Não há nada substancialmente errado em mim, não há nenhuma carência genuína em mim. Portanto, eu não devo me esforçar em benefício de um mundo melhor, porque o mundo melhor é esse que eu estou, né? Então você tem essa sensação, né, de que o povo brasileiro é feliz. É feliz por quê? Porque vive no paraíso, só pode ser feliz, né? Ah, mas tem miséria, mas a miséria não é experimentada, né? Aliás, essa é uma tese polêmica, né, no livro, que não há miséria no Brasil. A miséria para nós que analisamos o Brasil do ponto de vista moderno, europeu, né, baseado no etnocentrismo europeu. Do nosso próprio ponto de vista, daquilo que as pessoas experimentam, não há miséria. Então o Brasil não é miserável, não há pobreza, o Brasil não é um país pobre, né? Porque esses são defeitos que não são sentidos pelas pessoas, né? Efetivamente não fazem parte da experiência das pessoas. Bom, eu só quero ilustrar primeiro queria ilustrar a tese principal
com relação a esse capítulo, que é essa ideia de perfeição ontológica do homo brasiliensis, do brasileiro, e chamar atenção para o esforço que precisa ser feito aí para a gente abrir mão do ponto de vista tradicional, que é um ponto de vista externo, né, que nos avalia do ponto de vista europeu, né, com o qual nós estamos muito habituados e que, portanto, é extremamente difícil abrir mão dele. Né? Por exemplo, reconhecer que o Brasil não é um país pobre ou miserável é um passo adiante importante. Ok? Pense a respeito. Até a próxima.